O racismo é uma crença em que uma raça, etnia ou certos detalhes físicos sejam superiores a outras raças que não tenham as mesmas características. Mas na Bíblia há diversos versículos no qual Deus garante que está próximo por todos que estão com Ele, e não por alguém ter uma raça específica. Veja o que diz em Gálatas capítulo 3 e versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Pode que discrimina o ser humano chamado racismo se divide em nível individual, quando o racismo nasce do indivíduo em si, ou em nível institucional, através de definições políticas. Lembrando que a prática do racismo no Brasil é considerada um crime inafiançável, com pena de até 3 anos de prisão, previsto na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Embora o racismo seja mais falado quando ocorre um preconceito contra os negros, ele pode se manifestar contra qualquer raça ou etnia, sejam asiáticos, indígenas, etc. Pois se trata de uma ideia envolvendo a raça como um todo, sendo a cor de pele apenas um detalhe. Confundido por nós quando assistimos algum conteúdo sobre escravos de pele escura, entre outros filmes, séries e tudo mais. Como acontecimento racista, temos os personagens de Jesus sendo retratados na maior parte como tendo pele e olhos claros, cabelos longos e escorridos e uma altura longa, mesmo sabendo que ele nasceu em Nazaré, onde a maior parte de seu povo tem uma pele mais escura, igualmente aos olhos, cabelos mais crespos e uma estatura menor. A probabilidade de Jesus ter tido estas características representadas nos filmes é baixíssima. Mas por que os protagonistas de grande parte dos filmes possuem atores como este perfil? Deixo essa reflexão com vocês. Vejamos os 5 principais tipos de racismo. O primeiro tipo de racismo é chamado individual, e o nome é autoexplicativo, pois surge do indivíduo, sem que terceiros o influenciem, como aconteceu com Lúcifer ao ver a grandiosidade de Deus e desejá-la tê-la. Em Isaías capítulo 14, no versículo 13 ao 14. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. O tipo de racismo é chamado institucional, pois se dá por meio de uma lei política. É definida sobre algum nível de localização, seja regional, estadual ou federal. Jesus deixa claro sobre separar as coisas de Deus das coisas políticas, como dito em Mateus capítulo 22, versículo 17 e 21. Dize-nos, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele disse, então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O terceiro tipo acontece quando uma pessoa ou um coletivo define que certa cultura é superior, e não apenas diferente, e decide dominar o que considera um povo. Culturalmente inferior, como acontece com o faraó do Egito, quando o mesmo decide não se submeter às ordenanças de Deus em Êxodo 5, do primeiro versículo ao segundo. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O quarto tipo se dá quando alguém apoia o benefício de sua comunidade, onde esta mesma contém um certo tipo de raça, e usa desta ideologia acima de qualquer outro indivíduo, e até de si. Como acontece pelos romanos e é advertido em Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente de seus interesses, mas também de interesse dos outros. O quinto tipo de racismo nasce quando um povo vive ao redor do que seria uma zona central de algum lugar. Um exemplo na Bíblia seria questionamento de Natanael, quando a cidade de Nazaré, onde nasceu Cristo, em João capítulo 1, versículo 43 ao 49, no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Natanael vir com ele e disse, eis que aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conhestes? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Os que não fazem mal ao próximo, este sim, possui o privilégio do reino de Deus.